Boa tarde, terça-feira, 1º de novembro, o RF News já está no ar. E veja os destaques da edição de hoje. Após suspeito baleado, o protesto tem até tiroteio no Rio de Janeiro. Ele falou que estava armado, mentira. Presos suspeitos pelo furto de livros raros. São livros raros que não temos valor definido. Terapeuta tem licença suspeita por realizar tratamento proibido no Brasil. Ousei desafiar o indesafiável. E no Rio Grande do Sul, frutas em processo de extinção são clonadas. Estão com risco de extinção, né? Sem bem nós conhecermos essas plantas. Os detalhes ao vivo no RF News. Nós abrimos essa edição com uma noite de caos no Rio de Janeiro. A confusão começou após uma operação da PM que entrou em confronto com traficantes. Bairro de classe média na zona sul do Rio. Os manifestantes jogaram pedras contra os policiais militares. Lojas também foram atingidas. Um ônibus teve as janelas e o letreiro quebrados. O clima ficou tenso na região. Assustados, moradores do bairro relataram barulho de bombas e tiros. O protesto foi depois de Jonas Jesus de Souza, de 20 anos, ter sido baleado durante uma operação da Polícia Militar no morro. O jovem chegou a ser socorrido por vizinhos. Ele foi levado para o Hospital Rocha Maia, em Botafogo, mas não resistiu. Segundo a polícia, Jonas era ex-soldado do Exército e tinha ligação com o tráfico de drogas na região. Era suspeito também de praticar furtos no Leme. Os moradores negam essa informação. Ele falou que estava armado, mentira. Durante a operação, traficantes trocaram tiros com os policiais militares que ficaram encurralados num dos acessos à comunidade. 2 suspeitos foram presos. Mesmo durante a manifestação, testemunhas disseram que os criminosos realizaram novos disparos. Foram apreendidos rádios de comunicação, carregadores, uma pistola, 2 granadas, drogas e dinheiro. Uma cidade maravilhosa sempre aparecendo com notícias ruins, tiroteios, mortes e uma população refém de tudo isso. Agora a tragédia no Paraná, um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou 20 mortos e vários feridos. As causas já começaram a ser investigadas. Só depois de 10 horas do acidente que a Secretaria Municipal de Saúde de Autônia, no noroeste do Paraná, divulgou os nomes das pessoas que morreram na batida. O Júlio perdeu a mulher com quem era casado há 8 anos. Eu não sei o que eu vou fazer, não. Que é difícil, porque a gente nunca espera, né? Que vai acontecer isso, que a gente não nada. As imagens feitas momentos depois do acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na PR-323 impressionam. O veículo em chamas é o ônibus onde estavam 29 pessoas. Os passageiros do ônibus eram de Autônia, uma pequena cidade no interior do Paraná, e estavam vindo para Umuarama para realizar consultas médicas. Além das 20 pessoas que morreram, outras 10 que ficaram feridas foram trazidas para hospitais da cidade. Nós tivemos condições de reconhecer 2, o motorista do caminhão e uma senhora que é reconhecível, não encontramos ainda, mas é condições de liberar o corpo. Os outros 18 estão carbonizados, não tem como fazer identificação nem por arcada dentária e nem por digital, então vai ser por DNA. As causas da batida ainda estão sendo investigadas. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do caminhão teria tentado realizar uma ultrapassagem irregular. Ele estava atrás, seguia logo atrás do ônibus e seguia normalmente, o ônibus na faixa normal. E que de repente ocorreu os fatos, ele apenas só conseguiu desviar da traseira do ônibus, mas foi atingido ainda, conseguiu, a parte do paralama foi atingido do seu veículo.
Infelizmente, mais uma grande tragédia no trânsito do Brasil. E uma jovem de 18 anos foi agredida com tapas, socos e joelhadas pelo ex-companheiro em Álvaro de Carvalho, interior de São Paulo. Olha aí as imagens. As agressões aconteceram em um bar. A vítima estava com uma amiga quando foi agredida por Kelvin Luiz Assis Soares, de 24 anos, com quem tem uma filha de 3 anos e de quem estaria se separando. Segundo a polícia, o agressor, que é filho de um dos vereadores da cidade, será indiciado por lesão corporal, mas não foi preso porque não houve flagrante. A Polícia Civil informou ainda que mais de 10 boletins de ocorrência já foram registrados contra o suspeito por tentativa de homicídio, lesão corporal grave e desacato. Ele deve depor ainda nessa semana. Bom, não foi preso porque não houve flagrante, mas as imagens, como vocês estão vendo, já bastam para comprovar, né? E durante uma peça de teatro em Santos, litoral de São Paulo, um ator foi preso e criticou a ação da polícia. É que o enredo da apresentação é uma crítica à PM. Vestidos com camisetas que simulam o uniforme da Polícia Militar, saia e meia calça, os atores montaram um cenário no meio da praça. Cerca de 50 pessoas assistiam ao teatro, que faz duras críticas à Polícia Militar. Com menos de 15 minutos de espetáculo, policiais militares abordaram os artistas. Esse vídeo mostra a confusão, o bate-boca e o momento que o diretor da peça é colocado com algemas dentro da viatura. Interromperam a peça de maneira brutal, né? Inclusive utilizando palavras chulas para poder fazer isso. Logo de cara me identificaram como diretor, me deram voz de prisão sem me falar o motivo. A única coisa que a gente, todo mundo da plateia, escutava eles falarem era a desaprovação deles com o conteúdo da peça. Caio conta que foi levado algemado para o plantão desta delegacia. Ficou aqui mais de 6 horas e só depois de prestar depoimento foi liberado. Os policiais militares alegaram que durante a abordagem, Caio teria se negado a acompanhá-los até o distrito. O grupo teatral, que existe há 15 anos, se chama Trupe Olho da Rua. Tem esse nome justamente porque eles costumam encenar as peças assim, em locais públicos, ao ar livre. De acordo com os atores, essa era a 10ª vez que eles encenavam essa peça que faz uma crítica à Polícia Militar justamente aqui, nessa praça. Esse projeto foi aprovado pelo governo do estado, como eu te disse. Foi aprovado agora de novo o seu conteúdo na íntegra, com vídeo para circulação estadual. E infelizmente foi coibido dessa maneira brutal pela Polícia Militar. Já a Prefeitura de Santos se manifestou por nota. Disse que não foi previamente informada sobre a apresentação do grupo, mas se colocou à disposição para se reunir com movimentos culturais e com a força policial para dessa forma garantir a livre manifestação e a segurança. De volta e ao vivo para todo o Brasil com o RF News, 12 horas e 14 minutos. Fique ligadinho aqui comigo na Rede Família até 1h da tarde. Agora as participações de telespectadores. Uma família de Guararapes, no interior de São Paulo, está desesperada à procura do parente desaparecido. Olha aí a foto. Silvio Rodrigues Alves, esse senhor de 58 anos, está desaparecido desde o dia 4 de setembro. Ele foi visto pela vez na rua Santo Antônio, bairro São Judas, na cidade de Guararapes mesmo. Se alguém tiver alguma informação sobre o Silvio, 181 diz que denúncia da Polícia Militar. E você quer sugerir uma pauta para a produção do RF News? Enviar uma reclamação, fez um vídeo, um flagra interessante? Então anota o nosso WhatsApp agora, 19 97414 8550. Vou repetir, 19 97414 8550. Você pode também tirar uma foto, nos enviar. Na sexta-feira tem o quadro Você Aqui no RF News. Voltando às notícias, 2 homens foram presos pelo furto de livros raros. É isso mesmo que você ouviu. Um dos exemplares pode valer até R$100 mil. Estas imagens mostram a dupla em ação. Os 2 homens aparecem na sala reservada de obras raras da Biblioteca de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Se passam por professor e estudante. Segundo a polícia, eles esconderam 5 publicações valiosas nas roupas.
As bibliotecárias da USP é inestimável os valores. Não dá para ter uma precisão, não dá para dizer, são livros raros que não temos valor definido. Foi a partir deste vídeo que a polícia iniciou a investigação e prendeu Laércio Rodrigues de Oliveira e Valnique Bueno. Os dois foram detidos em casa. Com eles, a polícia encontrou inúmeros livros, muitos considerados obras raras. Entre eles, estes 5 volumes escritos em francês, do ano de 1721. Também foram encontrados envelopes com endereços na Bélgica e algumas gravuras raras. As publicações eram enviadas a pessoas envolvidas no crime que vendiam as obras para colecionadores na Europa. Laércio já foi preso inúmeras vezes no Brasil e até na Argentina pelo mesmo crime. Valnique estava foragido. A dupla também é suspeita de ter furtado 6 livros da Faculdade de Direito da USP. O que eu vou dizer, né? Cada ladrão com a sua mania e esses, no caso, gosta de roubar livros e livros valiosos. Agora o flagrante de agressão ao funcionário de um restaurante. Tudo aconteceu após um desentendimento entre os sócios da empresa. O homem que aparece de terno é o advogado Leonardo Souza Costa. Preste atenção no que ele faz. Depois de fechar a porta do escritório, ele empurra o funcionário do restaurante e em seguida pega o rapaz pelo pescoço. Leonardo aperta e bate a cabeça da vítima na mesa e na parede. Segundos depois, ele solta o funcionário, mas na sequência rasga os papéis e joga os pedaços no rosto dele. Quem também aparece na gravação é Flávia dos Reis, uma das sócias do bistrô, que fica na zona leste de São Paulo. A vítima é o auxiliar administrativo Vitor Fagundes Vieira, de 21 anos, que tinha sido demitido. Na gravação, é possível ouvir o advogado pedindo a devolução de um dinheiro. Não, ajuda a tirar. Primeiro dá o dinheiro. Primeiro que o dinheiro já passei para a Alessandra, pro financeiro, não tá comigo. Pergunta pra ela. Flávia faz acusações. Vocês são bandidos, a gente vai lidar com bandido. E ameaças. E vai na delegacia, que é o lugar certo. Sai. Que lá a gente resolve. Depois de sair do escritório, o funcionário foi até a delegacia e fez um boletim de ocorrência por agressão e injúria. O caso aconteceu em meio a uma briga judicial entre os sócios do restaurante. E o advogado de uma das sócias prometeu que irá levar o caso de agressão à Ordem dos Advogados do Brasil. Nós, advogados, não podemos admitir esse tipo de pessoas nos nossos quadros. Flávia falou sobre as agressões. Há tempos ele vinha com deboches, desrespeitos, e-mails provocativos com cópias para todo mundo, me destratando como sócia. O bistrô é um dos mais famosos da zona leste de São Paulo, mas a crise entre os sócios afetou o restante dos funcionários. Eu entrei com um litígio, de nulidade de contrato e depois disso não teve mais convivência entre nós. Confusão generalizada entre os sócios, como vocês viram, mas o que esse patrão fez com o funcionário não tem justificativa nunca, né? De volta e ao vivo para todo o Brasil, 12h26. Já estão valendo os novos valores de multas de trânsito em todo o Brasil. Além de ficar mais caras, algumas infrações serão consideradas gravíssimas a partir de hoje. No primeiro dia de multas mais caras, nossa equipe fez alguns flagrantes. Veja esse motorista. Ele deu marcha ré na contramão e o carro não tem placa dianteira. Trem errado ali. Cadê a placa dianteira do teu carro? Tá, perdeu. Não pode circular com esse carro assim. Eu sei. Por que você tá circulando aí? Esses usam a ciclofaixa para escapar do congestionamento. Ciclofaixa aqui, amigo, aí ó, quase atropelou a gente, dá uma olhada. Ah lá, quase atropelando o rapaz. As leis de trânsito já estão mais rigorosas para esse tipo de motorista. Até então, o condutor que somasse 20 pontos em um ano teria a carteira suspensa por um mês. Mas agora, o prazo mínimo para a suspensão é de 6 meses. E as mudanças também irão doer no bolso. A mais cara será para quem for pego dirigindo bêbado, quase R$3.000. As mudanças dividiram opiniões. Eu acho muito elevado e ele não traz retorno. Acho que é abusivo. Eu acho que é corretíssimo. Essa aqui é uma vaga para idoso e a placa diz que é obrigatório a apresentação do cartão e isso vale para qualquer hora do dia e da noite. Aqui no painel, a gente não vê nenhum cartão identificando que esse carro é de idoso. As infrações são cometidas a toda hora.
Resta saber até quando o motorista vai estar disposto a pagar o preço caro por isso. Bom, gente, mais e mais atenção no trânsito e principalmente para os mais distraídos de plantão, né? 2 mulheres, uma identidade, é isso mesmo. Essa situação surgiu quando uma delas precisou receber um benefício e daí veio o susto. Constava no cadastro que ela já recebia o dinheiro. Olha só que dor de cabeça. Há quase 6 meses, a dona Evanira depende da ajuda de amigos e parentes para viver. É uma situação terrível. Você olha para um lado, vê que não tem, olha para o outro, não tem. Né? As filhas estão ajudando como pode. A dona Evanira perdeu o marido em maio deste ano. Era ele o responsável pelo sustento de toda a família. Quando a dona de casa precisou dar entrada para receber a pensão por morte, teve o pedido negado pelo INSS sob a alegação de que ela já recebe esse mesmo benefício desde 2001. Você não tem como receber pensão, porque você já recebe de um outro casamento, aquilo me jogou no chão. No cadastro da Previdência Social, a mulher que recebe o benefício tem o mesmo nome de dona Evanira e mora em Canelinha, Santa Catarina. O nome da mãe da beneficiada também é o mesmo, assim como a data de nascimento. Diz que eu recebo uma pensão e eu não recebo essa pensão. Eu faz 45 anos que eu tô aqui em São Paulo. Nossa equipe de reportagem foi até Canelinha, a 70 quilômetros de Florianópolis, com o endereço que consta no cadastro do INSS da mulher que recebe o pagamento. O número indicado, 1223, não existe. Mas esta vizinha deu uma pista da mulher que procuramos. Evanira Franco, ela mora aqui, ó, na frente aqui. Na descida ali, tem? Uma meia água que tem ali. Na casa humilde, nenhum sinal de Evanira Franco. Descobrimos que ela estaria trabalhando num bairro próximo. Ficamos à espera. O ônibus para no ponto. Ela é a primeira a descer. Como é que é o seu nome certinho? É Evanira Franco. Evanira Franco, é o nome da senhora? A senhora tem a sua carteira de identidade aí? Não, tá lá na minha casa. A dona Evanira tem 65 anos e leva uma vida difícil aqui em Santa Catarina. Ela sofre de diabetes. Mesmo assim, continua trabalhando como cuidadora de idosos. Tem dias que eu não posso me levantar e coisa, mas que eu vou fazer, vem luz, vem água. Quando ela mostra a carteira de identidade e o CPF, outra surpresa. Os dados são os mesmos da Evanira Franco de São Paulo. O que a senhora acha que pode ter acontecido? Por que as duas estão com a mesma identidade? Ah, daí eu não sei, é no cartório, né? Como explicar que 2 mulheres tenham a mesma identidade? Será que uma está usando o nome da outra? A Evanira de cá levantou uma hipótese. Disse que perdeu o contato com a família e lembrou de uma irmã mais velha que foi morar em São Paulo ainda criança. Essa outra Evanira de São Paulo é sua irmã? O que a senhora acha? Certo é, né? Porque como é que ia aparecer? Com mãe e pai tudo junto. A repórter Thaís Furlan voltou à casa da família para levar a notícia. Dona Evanira não acredita nessa possibilidade. Minha mãe nunca teve outros filhos. Meus outros irmãos são tudo bem mais velhos, eu sou caçula da casa. Então, minha mãe faleceu, eu nunca vi outra pessoa aparecer e dizer eu sou tua irmã. É muita coincidência, muita. Veja os 2 documentos de identidade. Mesmo nome, pai e mãe idênticos, data e local do nascimento também. As duas ainda têm números iguais de CPF. No cartório de Jaraguá do Sul, há um único registro de nascimento em nome de Evanira Franco. Se uma pessoa ter o mesmo nome que eu tenho, ser filha da minha mãe, do meu pai, nascida no mesmo dia, registrada em Jaraguá do Sul, é muita coincidência. São muitos detalhes iguais. Nome de pai, porque não é um nome comum. O nome da minha avó, por exemplo, não é um nome comum que a gente vê por aí. É um nome muito difícil para ser só uma coincidência. O INSS e a Receita Federal já foram informados pela nossa produção sobre o caso das 2 Evaniras. Ambas estão sem receber o benefício pela morte dos maridos. Eu acho que eles têm que ir fundo mesmo e descobrir, porque se ela lá
tem o meu nome, o dos meus pais, e tudo dá coincidência tão junto, nós duas somos as mesmas, o INSS vai ter que ir fundo para descobrir qual das duas é a... Porque quem está se passando aqui... Qual das duas é a... Porque quem está se passando aqui, né, com problema, sou eu. E olha, não é um caso isolado não, já vi muitos outros parecidos e haja paciência para resolver o problema, né? A Procuradoria-Geral da Justiça de São Paulo pediu a suspensão da lei criada em Santa Bárbara do Oeste, que proíbe implante de chips eletrônicos em seres humanos. A medida em caráter liminar deve valer até o julgamento definitivo da ação. A ação de inconstitucionalidade foi movida pela Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo e pede a suspensão da lei criada em Santa Bárbara do Oeste que proíbe o implante de chips eletrônicos em seres humanos. O autor da medida é este vereador. Ele diz ser um estudioso da Bíblia e acredita que a implantação de microchips vai comprometer a salvação das pessoas. Segundo a Bíblia, não é eu que estou falando, segundo a Bíblia, quem aceitar a marca da besta na mão direita ou na testa, essa pessoa não terá parte com Deus. Isso é Deus que está falando. Esse projeto vem gerando polêmica desde o início. Ele foi aprovado no ano passado, mas foi vetado pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Mas o veto foi derrubado pelos vereadores. Além disso, em julho deste ano, um jornalista morador do Rio de Janeiro, inconformado com a medida, entrou com uma representação no Ministério Público pedindo a inconstitucionalidade da lei. A polêmica em torno da lei ganhou as ruas. A população está bem dividida. Há pessoas que defendem e outras que rechaçam a medida. Tem tantas pessoas que é vagabundo sem vergonha por aí, tem que pôr chips nele, não é uma pessoa comum, que ele está completamente errado. Eu acho que cada um tem uma crença, ele acredita numa coisa e tem que respeitar, né? Tem que ver se as outras pessoas concordam com o que ele acha, né? Eu acho que ele teria que investigar um pouco mais, né? Antes de sair falando aí sem saber, porque a mão de Deus pesa. Olha, pelo pouco que eu conheço de religião, e a Bíblia já fala sobre isso, que viriam tempos que a gente seria marcado com a marca da besta. Acredito que pode ser sim, acredito que sim. Você acha que o vereador não surtou quando falou isso? Ele tem fundamento? Creio que não, todo mundo conhece a Bíblia, já ouviu falar disso, que sinais viriam, que a gente seria marcado e tal. Minha opinião é que eu sou contra também esse chip aí. Você acha que o vereador está correto? Sim. É uma coisa besta, não tem sentido. De volta aí ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 41 minutos. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve ontem em Jaguariúna, aqui na região de Campinas, para anunciar o início das obras de um novo programa de saúde. Os detalhes na reportagem de Graziela Félix. 9 cidades da região de Campinas serão contempladas com as clínicas do projeto Saúde em Ação. O segundo lote do programa, lançado oficialmente pelo governador Geraldo Alckmin, vai contar com 13 unidades básicas de saúde. No total, serão 26 na região, com investimento de 82 milhões de reais, conquistados por uma parceria inédita entre o governo do estado e o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O ideal é, primeiro, um bom atendimento primário. Atendimento primário é a equipe de saúde da família, médico, enfermeira. Geralmente uma equipe de saúde da família cobre 1.000 casas. 3 a 4 mil pessoas, cada equipe de saúde da família. Aí você tem o atendimento secundário, que é o AME. Você tem lá 30 especialidades médicas, vai desde endocrinologia, otorrino, oftalmo, aparelhos, aí é mais, já resolve grande parte. Se precisar operar ou internar, você tem o hospital, que é o atendimento terciário. Aí, se precisar um transplante de coração, são poucos os hospitais no mundo que fazem isso. Aí você tem um atendimento quaternário. São hospitais de altíssima complexidade. O atendimento primário é o que vai resolver 80% dos problemas. Nós não podemos descuidar dessa base, que são as UBSs, referenciada aos AMES. Então, o que nós queremos? Em todas as cidades, UBSs novas, equipadas, profissionais capacitados e tudo com prontuário eletrônico. Então elas serão todas informatizadas já no novo modelo.
Durante a coletiva, o governador falou sobre outros assuntos e comentou o resultado do segundo turno das eleições. O PSDB venceu na maioria das cidades e vai governar para 24% da população brasileira. O índice é considerado histórico. A população de São Paulo deu uma resposta muito forte, né? Quer dizer, nós precisamos virar a página e recuperar o emprego, recuperar a economia. E eu tenho certeza de que todos os eleitos estão conscientes da sua responsabilidade. Vão ser tempos difíceis, mas ajudar o mais rapidamente possível a recuperar a atividade econômica. O que interessa é emprego e renda. O PSDB vai administrar as maiores receitas do país. Serão pouco mais de 158 bilhões por ano. Questionado sobre a campanha presidencial, Alckmin se esquivou. 2018 é outro momento, né? Agora é encerrada a eleição municipal, que é uma eleição muito importante, né? Diz que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX, o século dos países, e o século XXI é o século das cidades. Ela é a grande protagonista. Então, são governos importantíssimos. Depois, o futuro a Deus pertence. Bom, gente, falando em saúde pública, vamos mostrar agora a denúncia de pacientes contra um terapeuta que estaria oferecendo um tratamento proibido no Brasil. Olha o absurdo. Uma parede forrada de diplomas pendurados. Um homem vestido de branco, mas que não é médico. E um tratamento considerado revolucionário pelo próprio terapeuta. Eu considero até, devo dizer, corajosa, atrevida, porque eu ousei desafiar o indesafiável. Carlos Alberto Amaral se refere à síndrome de Machado-Joseph, uma doença rara, hereditária e que não tem cura. Atinge uma estrutura cerebral relacionada à coordenação motora. Os pacientes têm dificuldades para andar e, com o passar do tempo, problemas para engolir, enxergar e segurar objetos. Com a promessa de conter esses efeitos da doença, Carlos Amaral atrai pessoas de todos os cantos do país. Neste momento, eu estou com uma lista de espera de 92 pessoas. Para fazer o tratamento? Exatamente. A clínica do naturopata ocupa um andar inteiro neste edifício, no centro de Santos, litoral paulista. Mas aqui dentro há a promessa de um tratamento de regeneração celular. Este advogado, portador da síndrome, saiu de Porto Alegre para se tratar na clínica. Eles me deram a injeção de um remédio para dormir, Dormonide, e eu dormi o tempo todo, não vi nada. O advogado relata a prática de autohemoterapia. A técnica consiste na extração do sangue do paciente e, posteriormente, a reinjeção no corpo da mesma pessoa. Uma prática proibida pelo Conselho Federal de Medicina há quase 10 anos. Aqui o senhor pratica a autohemoterapia? Eu mim próprio pratico e a todos os que desejarem eu faço. Não tem problema nenhum. Autorizam. Após o período de tratamento, o advogado diz não ter percebido nenhuma melhora na condição física dele. É até pior, para caminhar tem mais desequilíbrio. O custo de R$35 mil envolve apenas a terapia em clínica, sem os custos de hospedagem e alimentação. Este paciente diz que procurou o terapeuta como última esperança e teve que se esforçar para conseguir o dinheiro. Peguei um empréstimo para 70 vezes, o tratamento é 35 mil, a gente tem a despesa lá com moradia, com hotel, com transporte, tem muitos pesos. Havia ainda uma despesa extra de R$1.600 com medicamentos recomendados pelo terapeuta. O paciente relata uma das fases durante a terapia. 10 dias de aplicação nesse mesmo estado, todo dia a mesma coisa, a injeção e o soro, No segundo sábado, a injeção de Celatonco. Na clínica, essa etapa do tratamento é chamada de terapia celular regenerativa, o que para este paciente também não teve utilidade. Eu não senti melhor nenhuma. O professor Carlos Amaral contesta as reclamações e afirma que 80% dos pacientes têm sucesso nos resultados e que todos assinam este termo, no qual se declaram cientes de que a terapia é alternativa e experimental. O documento destaca que todo processo
pode terminar sem resultado satisfatório. Não se promete cura. Este médico neurologista alerta para o que há de mais recente nos estudos sobre a doença. Não há nenhuma evidência científica na literatura internacional, nenhuma evidência que reforce o uso das células-tronco para a doença de Machado-Joseph. De volta e ao vivo, 12 horas e 55 minutos. Agora olha essa, no Rio Grande do Sul, frutas que correm o risco de extinção estão sendo clonadas para preservar a variedade. Uma pitanga do tamanho de uma moeda de R$1. Ou que tal essa super jabuticaba? Frutas bonitas, gostosas e clonadas. Foram produzidas a partir de mudas desenvolvidas em laboratório. O processo de clonagem de plantas frutíferas nativas do Rio Grande do Sul faz parte de um projeto que reúne várias instituições de ensino e pesquisa do estado. Muitas frutíferas estão com risco de extinção, né, sem bem nós conhecermos essas plantas. Então, um potencial gigantesco que a gente tem observado. A clonagem entra no processo para ajudar a preservar e disseminar essas frutas. Nesta estufa estão sendo desenvolvidas algumas das mudas clonadas a partir de ramos tirados de plantas adultas. Em 6 meses, já estão prontas para serem plantadas. Essas mudas clonadas vão frutificar muito mais rápido do que o processo natural. Em cerca de 2 semanas já vai ser possível colher pitangas, que vão ter as características iguais à da planta mãe. A vantagem é que é possível escolher a cor e o tamanho da fruta. Uma das estudantes que participa do projeto fala sobre a importância de valorizar o que floresce aqui, na nossa terra. Elas podem ser utilizadas tanto para arborização urbana, paisagismo, também produzem uma série de substâncias antioxidantes, enfim, que têm fins nutracêuticos. E também surgem como uma possibilidade de utilização, então, de comercialização dos frutos, e os frutos também podem ser utilizados para o processamento. E o RF News termina aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.